Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 1001 Projetos. Desta vez vamos estar com alguém que é um cidadão do mundo, que já estudou e trabalhou na Escandinávia, que dá aulas na China, que fundou uma startup de software na área de gestão de projetos, de alguém que pensa um mundo um pouco diferente da generalidade das pessoas e por isso trouxemos aqui com grande gosto o Pedro Faria. Conversa já a seguir ao genérico. Tem que ter Olá atenção. Pedro, bem-vindo. É um gosto ter-te aqui no 1001 Projetos. Queria para esta conversa estabelecer apenas duas pequenas regras. A primeira, uma que te atormenta muito, que é isto não vai ter cortes e, portanto, tudo o que dissermos vai para o ar. Eu acho que é bom, precisamos de autenticidade. Perfeito. E o outro é que isto é uma conversa de amigos e, portanto, não é necessário grande formalidade, nem muita preocupação com a forma como enunciamos as coisas. Estamos aqui para perceber aquilo que são as opiniões de um e do outro sobre alguns temas, muito mais do que outra coisa. Portanto, bem-vindo. Obrigado. Vamos. Eu começaria por fazer a pergunta da praxe, que é qual é a melhor forma de te descrever? Ou como é que te descreverias? Eu sabia que ias começar por uma pergunta mais difícil ainda, e do qual eu não tenho, por acaso, uma resposta para isso. Mas podia fazer uma pergunta em relação à pergunta que tu estás a fazer. O que é que estás à espera, basicamente, que eu defina quando fazes essa pergunta em relação ao tema de projetos? Eu vou devolver-te a provocação com uma outra provocação, que é: se fosses hoje conhecer a tua sogra, como é que te apresentarias? O mais simples possível, sem nomes à esquerda, só o nome mais simples de Pedro Faria para o lado direito, e ser o mais verdadeiro possível e correto com aquilo basicamente que tentamos ser. A coisa mais difícil do mundo é nós sermos íntegros e corretos, e basicamente é a única coisa que eu luto todos os dias para que seja verdadeiro. Tudo o resto, basicamente, a nossa experiência académica, de formação profissional, sucessos, insucessos, coisas, ambições, isso tudo, é um bocado irrelevante. Isso depois é tema para os outros, basicamente, analisarem-se por ti. É irrelevante. Até porque o sucesso é uma coisa muito discutível, não é? É, Completamente. exatamente. Há quem diga que já teve sucesso na vida porque ganha mais do que a média nacional. Portanto, eu até costumo brincar a dizer, epá, não me falem a dizer que eu tive sucesso na vida enquanto que eu não fizer 1 milhão de euros. Epá, antes disso, é irrelevante. Portanto, é um bocado nesse ponto, mas é muito mais transcendente, inclusive, do que 1 milhão de euros Sim, também. sim, sim. Eu, por acaso, aí sou muito da opinião que isto é about the journey, como dizem os ingleses, não é? Portanto, é muito mais sobre a viagem do que propriamente sobre o ponto de chegada. E, portanto, quer dizer, tu estares em paz contigo e teres satisfação naquilo que fazes na vida e teres gozo, é muito mais do que propriamente seres dono de um palácio onde quer que seja, ou de eventualmente teres um acumular de riqueza, ou quer dizer, porque a satisfação e a pessoa se realizar-se tem muito a ver com os seus objetivos pessoais, não é? Portanto, eu estou um bocadinho por aí. Mas, continuando aqui Concordo. a provocação, não é? Pá, como é que uma pessoa que é arquiteto de formação, que tira um doutoramento em planeamento urbano, acaba a fundar uma startup de IT? Só Como é que Portugal. isto acontece? Na verdade, há mais passos do que esses. E provavelmente vai haver mais gente fazer coisas ainda mais radicais, passos mais radicais daqueles que eu fiz. Na nossa geração, isso não era nada normal,
na nossa geração começámos a ter uma situação pouco vulgar das pessoas não terem basicamente o mesmo emprego para a vida, sem dúvida, mas um auto-shifting, portanto, basicamente seres tu sempre a determinar coisas diferentes e um percurso que de facto te aliciasse, não é assim tão comum na nossa geração, mas é comum em si nas gerações, em todas as gerações na sociedade que tenham uma sequência de empreendedorismo. O facto de ter uma formação académica relativamente elevada tem um pouco com aquilo que também são as necessidades da sociedade, que antigamente não eram tanto, porque antigamente tu podias ter uma especialização técnica que ninguém ligava muito. Neste momento estamos a voltar um bocado a isso. Hoje em dia os cursos superiores estão a ser postos em causa muito em prol de certificações e outro tipo de sistemas mais técnicos, porque já se verificou que no curso superior pode não trazer uma mais-valia, às vezes até traz entraves noutros sentidos. Mas, acima de tudo, a sequência que nós vamos fazendo na vida tem a ver com aquilo, basicamente, que temos as nossas ambições e aquilo que estamos de fazer. Como típico protótipo empreendedor, isso era perfeitamente normal que acontecesse, onde eu passasse a maior parte da vida em setores completamente diferentes, desde que fosse capaz de os fazer. Né? Portanto, começando pela arquitetura. A arquitetura é metódica, apesar de estar a tocar nas áreas criativas, a arquitetura é muito funcionalista e, portanto, não tocava. Eu não fui para artes, a criatividade que eu tivesse, é exatamente porque eu precisava de ter uma ação tecnológica. Quando eu passo para o planeamento, no fundo, o planeamento é uma área altamente metódica que é, no fundo, dirigida como se fosse uma coisa de projeto, e no fundo não é bem de conceitos de projeto, é um conceito completamente mais abrangente e mais interessante do que muitas vezes nós usamos, não desvalorizando o projeto, atenção, estamos a falar de gestão de projeto, não sem posso entrar problema. aqui, né? Sem problema, Ok, sem problema. mas é um conceito muito diferente de projeto que às vezes nós não queremos aceitar, principalmente no planeamento urbano. O tempo de ciclo de vida, só para entender, portanto, não existe propriamente dito, portanto, existe um tempo de ciclo de vida no desenvolvimento urbano, mas não aquele que nós queremos definir, e muitas vezes não devemos definir dentro do nosso próprio ciclo de vida, de tempo dentro do planeamento urbano. Portanto, está errado, aliás, porque ele normalmente só começa 10 anos depois do plano entrar como aprovação. A seguir a isso, portanto, eu mudei radicalmente, portanto, e fui para a parte de energia e da termodinâmica. Portanto, aí é o primeiro golpe completamente divergente, né? Portanto, foi nessa altura, no fundo, com a entrada dos iPads e essas coisas todas, eu até fui das primeiras pessoas em Portugal a ter um iPad, porque eu fui buscá-lo da Espanha, no fundo. Portanto, não havia em Portugal ainda. Portanto, e é por isso que eu sei que fui dos primeiros. Eu interessei-me imenso pelo objetivo de teres uma coisa leve e poderes criar o primeiro sistema móvel. E comecei exatamente a desenvolver um sistema que funcionava na altura com a cloud, que não havia praticamente clouds ainda no mundo, que era a Mobile Me da Apple, que hoje em dia já não existe, é a iCloud, e que permitiu exatamente fazer um primeiro programa na área que permitia fazer auditorias nos locais, fazer o upload desse mesmo programa para a cloud, sem eu fazer nada, e o que basicamente começou a resolver um grande problema a nível empresarial na altura. E isso deu-me uma certa luz para eu começar, de facto, a ir para o mundo do software. Comecei-me a me interessar pelo meio. Daí, portanto, entrei naturalmente. Eu só comecei a conhecer basicamente a parte da gestão de projeto como base de certificação e de formato institucional, portanto, há cerca de 8 anos, 8, 9 anos. Portanto, e a partir daí é que eu comecei a interessar-me pela gestão de projeto como profissão. Reparei que era o que eu andava sempre a fazer, só que não tinha métodos, né? Portanto, e é aí que eu entro mais adentro e que me chegou um pouco hoje. Acaba por nunca ter uma profissão diretamente como gestor de projeto, nunca segui esse percurso de início,
mas no fundo, quando conciliei, disse, pá, isto não faz sentido se nós não seguirmos de facto os princípios depois é isso que me deu origem àquilo que acabei por construir hoje. Sim, eu acho interessante exatamente por uma coisa que tu disseste aí e que acho que sintetiza, não é? Que é, tu passaste de uma atividade de detalhe como é a arquitetura, e a arquitetura pelo menos da forma como eu vejo, Multidisciplinar. é uma, é uma questão de muita atenção aos detalhes, de, de se conseguir construir soluções, mas sempre num ambiente micro, que é o do edifício, por assim dizer, e desculpa-me se eu estou a ser redutor ou se estou a ler mal. Depois passas para o planeamento, e o planeamento urbano, como tu disseste, é uma coisa que só começa a ficar efetivo 10 anos depois do plano estar fechado, e portanto só tem resultados para aí 30 anos depois, não é? Porque, porque o planeamento urbano é uma coisa de muito longo prazo. E Depois, altamente mutável. sim, e altamente, sim, e sujeito a muitas pressões e muitas dificuldades. E depois vens para a área da gestão de projetos, que é uma área mais de curto, médio prazo, e depois para uma área de startups que é uma coisa de grande volatilidade e de grande agilidade, não é? E portanto acho piada e acho muito interessante este percurso e esta oscilação entre atividades de muito longo prazo e atividades de grande agilidade e de curto prazo, como é o IT e como é a construção de software e como é o estabelecer uma startup, que por definição é uma coisa, perdoa uma expressão, relativamente precária, não é? Completamente. Portanto, é altamente inseguro, cheio de risco e que normalmente só dentro de uma certa loucura é que tu entras, né? É claro que no meu caso eu não entrei diretamente sem risco. Normalmente isso é fácil quando tens 20 anos, não tens medo nenhum, podes estar na casa dos pais, arranjas sistemas de bootstrapping muito simples, mas quando já passas ali a fasquia dos 30 e tais, né? que foi na altura, pensas duas vezes, né? Portanto, tens uma família para crescer, tens determinados princípios que não queres prescindir e, portanto, tu começas a ter que saber gerir como é que vão ser as coisas. Por irónico que pareça, só em Portugal é que não entendem muito bem esse conceito, mas a taxa de sucesso dos empreendedores, no fundo, está na fasquia entre os 35 e 50, não está na fasquia dos 20 e até é um disparate, no fundo, pensarmos que tem que ser a ocupação dos jovens empregados criar startups, porque basicamente isso é uma chave para o disparate e o insucesso. Basicamente nunca acontece. São casos únicos, por acaso nós conhecemos a maior parte deles que dão resultados muito positivos, e são casos únicos em climas que de facto foram muito, muito fortes, onde o nível de educação também era extremamente elevado. Portanto, são muito, muito específicos quando isso tem um certo sucesso. Portanto, mas fazia parte da loucura, no fundo, e não foi feito sem pensar, né? Portanto, foi feito com algum já critério de segurança para minimizar o risco. Portanto, aquela ideia de uma ideia e uma garagem, como a gente tem das grande parte das tecnológicas americanas, que nasceram todas numa garagem com uma ideia, não é bem assim. Nada, zero. Portanto, isso podíamos estar aqui horas e horas a conversar sobre isso. Se tiveres 20 anos é muito fácil, de facto, construir uma coisa na garagem, não necessariamente que ela venha a ser alguma coisa. Mas, acima de tudo, as startups, a maior parte das startups tecnológicas, nasceram de pessoas que saíram de empresas onde tinham de facto contactos muito, muito fortes, como as Google, os Airbnbs ou o que for, portanto, e que acabaram por, ou Facebook, e que acabaram por fazer as suas próprias tecnológicas já com uma certa maturidade. Depois, de facto, tens casos específicos de pessoas mais jovens que vieram de universidades de uma certa dimensão que levaram para a frente esse tipo de clima, mas são muito menos do que nós pensamos, tem uma grande redução. Estar a dar aqueles cheques para empreendedorismo é uma coisa que estar a queimar basicamente dinheiro. No fundo, nem sequer estamos a ensinar nada, porque há muitas coisas muito mais sérias
como aprender a saber o que é um negócio. Portanto, a primeira pergunta que poderás fazer é assim: já vendeste porta-chaves lá fora ou limonada, como as crianças fazem? Pronto, se já fizeste isso, então pelo menos tens um espírito de iniciativa e capacidade de venda. Pronto. E isso está explícito, né? Portanto, tu dares um cheque de 5 mil euros para a pessoa desenvolver uma ideia é uma coisa do que não fazeres rigorosamente nada, porque praticamente ideias no empreendedorismo praticamente não interessa para nada. O que interessa é o trabalho, o que interessa é pegar numa ideia qualquer que elas estão por aí espalhadas, não é só pegar numa e levar para a frente, basicamente o que vai fazer o esforço todo, no fundo, é o trabalho nesse sentido, uma grande organização, uma grande capacidade de disciplina, portanto, e trabalhar todos os dias naquilo e não dizer apenas que se trabalha. Né? Isso não, Sim, não faz e ter know-how para incubar a ideia, não é? Porque tu dizias há bocadinho, é verdade, formação em empreendedorismo, em inovação, em gestão de projetos, são coisas que são precisas para que quem tem a ideia e tem essa capacidade de trabalho possa fazer bem. Porque parece-me a mim que ninguém se nasce ensinado e não é por se ter uma ideia brilhante, que até pode ser, que ela não pode ser melhorada e que não precisa de ajuda daquilo que são os conhecimentos mais formais para poder ter resultados, não é? Não há... Tudo não há ideias, não conheço ideias brilhantes que tenham nascido de uma só pessoa. Certo, sim. As ideias são validadas pelas pessoas no seu conteúdo geral, podem ser dirigidas por uma só pessoa, e isso já existe bastante, pessoas capazes de desenvolver uma ideia até ao fim, sim, mas que a ideia nunca é única dela, né? É uma ideia muitas vezes que é apanhada, roubada, trabalhada, gerada, Burilada, sim, martelada. burilada por aí, pelo menos, não é? Sim. Muito bem. Tem que ser. Olha, aproveitando aqui a tua viragem para o mundo do IT, há nos dias de hoje um conjunto de fatores e de tecnologias que não existiam há 20 anos, não é? Um dos fenómenos que surgiu foi o dos grandes aglomerados de dados, aquilo que se chama hoje em dia Big Data, não é? A capacidade de gerar muita informação pelos sensores que são instalados nas diferentes maquinarias e surge a ligação entre elas através daquilo que se convencionou chamar o IoT, Internet of Things. E depois, em cima destes grandes volumes de dados, gerados eles, grande parte deles de forma automática, surge a capacidade do tratamento dessa informação e de um potencial aprendizagem por parte das próprias máquinas. Aquilo que se fala de machine learning e da AI, não é? Isto só para meter na mesma pergunta todas as buzzwords que eu me lembrei. Agora um bocadinho mais a sério. A minha pergunta para ti é: achas que estamos a passar de uma fase em que dependíamos muito da nossa capacidade analítica e do nosso conhecimento para delegarmos a boa parte das decisões nas máquinas e que, portanto, aquilo que o gestor de projeto vai ter que fazer é muito mais juízos morais do que propriamente decisões materiais, porque essas vão ser otimizadas pelos algoritmos? Qual é a tua visão sobre isso? Ok, quem faz esses algoritmos em si percebe da matéria? É a minha primeira pergunta em relação a isso, porque o que tem acontecido mais é que determinados métodos, muitas vezes determinados softwares, computam de forma errada e data que não seja supervisionada, ou seja, aquela no fundo que é desenvolvida pelos princípios da machine learning em si, à partida vão gerar dados errados se cedo ou mais tarde eles não forem supervisionados pelo ser humano. Portanto, há aqui uma curiosidade em si que nós podemos achar e dar uma série de voltas e achar que a máquina vai bater o homem. Eu acredito que cedo ou mais tarde ela vai acabar por o fazer e o dia que isso acontecer, espero que não seja no nosso tempo de vida, mas o dia que isso acontecer, eventualmente eles não vão trabalhar com booleanos, eles vão trabalhar com mais do que dois valores. De certeza, os booleanos são coisas ao contrário do que as pessoas dizem. Portanto, os booleanos não são coisas das máquinas, são coisas do homem, porque o homem é que as programou assim. Toda a informação em si sempre existiu do mesmo modo que existe agora. Nós apenas conseguimos computar os dados mais rápido, isso permite-nos chegar mais rápido a determinados sítios,
E a grande diferença que acontece em relação àquilo que antigamente nós fazíamos, nós dávamos mais importância às coisas e hoje elas aparecem-nos dadas e nós temos tendência a desvalorizar um bocadinho, porque esse efeito de informação dada acaba por ser desvalorizado. Portanto, esse processo, no fundo, nós acabamos por achar que já não é assim tão importante. No entanto, é assim, antigamente nós também tínhamos menos educação. Portanto, havia o mesmo princípio que nós podemos ter hoje em encontrar pessoas capazes de lidar com coisas sérias, provavelmente dito, era o mesmo problema que tínhamos há 20 anos, aí sim, era exatamente a mesma coisa, com a diferença que havia menos gente a pensar, e hoje há menos gente a pensar na mesma, porque as pessoas que pensam que estão a pensar, na verdade estão a ser conduzidas pelo software que em si acreditam e não interrogam. Há muitos falhanços hoje em dia em empresas que gastam milhões e milhões de euros para receberem informação de machine learning, de outros tipos de procedimentos em si, que vêm errados e que a pessoa basicamente se deixa conduzir por eles, porque é um algoritmo que veio de uma pessoa XPTO, que basicamente veio da Universidade X e que desenvolveu aquele algoritmo espetacular. Isso antigamente também existia, no fundo, e que às vezes dava grandes barracadas e que deu vários crashes nas bolsas, etc. Isso tudo, porque se inventavam sempre um algoritmo espetacular. Hoje em dia dão a desculpa que depois é a questão da machine learning que faz o efeito. Cada vez que fazemos isso, apenas estamos a chamar um bocado de parvos, mas o ser humano tem tendência a repetir-se nessas parvoíces. Portanto, não acredito necessariamente que nós em si estamos piores, diga-se passagem, nesse sentido, porque antigamente tínhamos um problema também de menos educação na população. Acho que é apenas um padrão do ser humano que na maioria da população não querem saber, não estão alinhados com aquilo que estão a fazer, podem não gostar do chefe, ou podem não gostar do trabalho, ou podem não gostar de coisas, eles não se alinham com os seus objetivos e acabam por desvalorizar muitas vezes as suas próprias responsabilidades nessas matérias, dando origem a resultados em si que são negativos para os projetos que estão envolvidos. Agora, não acredito que isso seja assim um problema da tecnologia. Nós deixamos invadir as coisas que queremos deixar invadir. É verdade que hoje estou muito mais dependente de um telemóvel de como estava há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás o telemóvel ficava num canto e eu não ligava nenhuma, basicamente, e recebia 3 ou 4 chamadas, se calhar, num dia, e para mim já era muito, ok? A maior parte ainda utilizava o telefone fixo e não falávamos assim tanto, porque contávamos os impulsos, basicamente, que estávamos a gastar. Hoje em dia, nem sabemos o que é um telemóvel em termos de custo, porque basicamente a única coisa que queremos saber tanto nós utilizamos aquilo para tudo, já faz parte da nossa origem, e por vezes, de facto, temos que pensar 2 vezes em não o ter por perto para não nos desconcentrarmos. Né? É uma história diferente. O foco para o nosso trabalho diário é preciso disciplina e às vezes temos que criar. Isso basicamente tem tudo. Né? Estamos a falar que temos de disciplina. Pá, eu gosto de dizer sempre estas coisas. Eu tenho que dizer que, entretanto, passámos o ano, eu consegui fazer os 2.000 km em 2021. Aliás, Parabéns. acabei de fazer os 2021 km em 2021, na verdade, porque eu corri uma meia maratona no último dia do ano. Portanto, eu já tinha os 2.000 na quarta-feira e depois resolvi correr uma meia maratona no último dia do ano. E, portanto, fiz os 2021. Portanto, o objetivo é 2022 para este ano. Se calhar até posso passar este ano, mas não me importava de voltar a repetir a mesma situação. A diferença é que para eu fazer isso, irónico pareça, eu costumava correr sempre mais do que 10 km por corrida em média, eu costumava fazer inclusive várias meias maratonas, e passei a correr menos porque a disciplina em si obrigou-me a focar num comprimento métrico, e basicamente isso retirou-me corridas mais longas porque precisava de cumprir, e os dias que eu não queria fazer, como tinha obrigação de cumprir, acabava por correr menos porque tinha que cumprir aqueles quilómetros. E só para o fim, quando eu comecei a ficar mais descansado e a ver que de facto as coisas estavam a correr bem, de facto eu comecei a correr mais longos, com 16 a 7 quilómetros e menos vezes, porque estava mais calmo. Portanto, é irónico, muitas vezes, como essa disciplina muitas vezes também nos cria algumas constrições.
Mas se não fosse essa disciplina, não teria cumprido. Portanto, isso é uma coisa que em si depende depois de nós conseguirmos ou não conseguirmos para atingir o objetivo. E para tu monitorizares isso, obviamente que recorreste a um conjunto de aparelhos que há 20 anos eram quase ficção científica, nomeadamente um relógio ou um telemóvel que te faz o tracking de GPS, que te mede os batimentos cardíacos, que te controla tudo, não é? Essa parte é espetacular, pá. Isso, há coisas que assim, se fosse há 20 anos atrás, eu utilizava um relógio normal com um cronómetro e um mapa. E nunca tinha a certeza do que eu estava a fazer. Pá, eu agora utilizo uma aplicação qualquer, e aquilo mesmo batendo o mais errado possível, tem uma falha aqui de 10%. Pá, é espetacular. Sim, sim. Portanto, E essas coisas em completamente si são gratuito, não é? E completamente gratuito. completamente acessível, completamente gratuito. Portanto, Sim. são coisas para que nós gostamos de ver, né? E nesses pontos não há nenhum machine learning associado, embora às vezes eles possam dizer isso é computação É computação perfeitamente pura, sim. computação pura É. e basicamente avanço tecnológico, no fundo. Avança-se do ponto de vista da hardware e etc. E isso complementa-se. O machine learning aí pode ou não estar a ser usado a outro nível, porque, e eu puxei a cena de ser gratuito de forma intencional, porque Por causa dos já dizia dados. outro do não existem almoços grátis, não é? Obviamente que a compensação por estares a usar, tu ou eu, não, não é só tu, este tipo de softwares, é que existe alguma informação tua que é consolidada num servidor central e que permite depois ter um conjunto de informação adicional sobre tendências, não é sobre o que o Pedro anda a fazer, mas sobre o que é que as pessoas de determinada idade ou em determinado país fazem, Tem padrões iguais aos meus. portanto Sim. essa informação agregada tem valor e é isso que remunera na prática o investidor, porque há um investidor por trás, não é? Não tínhamos ilusões. Não, há um objetivo central em relação a isso e na informação há um certo desconhecimento e às vezes há algum receio da parte das pessoas quando se ouve falar nessas coisas, que as pessoas está a trabalhar os dados pessoais das pessoas de uma certa forma e encontrar padrões e de facto pode ser de facto um problema em muitos casos. Eu interrogo muitas vezes de facto essa informação que está a ser gerada e manipulada, no fundo tem algum propósito. Muitas das vezes isso é mais base de princípio para ganhar investimento do que provavelmente fazer alguma coisa com isso. Então, é Sim, mais nesse sentido. Uma coisa é uma grande empresa como a Facebook, onde tem de facto muita gente e muito dinheiro capaz de manipular dados e construir algoritmos que tenha capacidade de desenvolver padrões essenciais para os poder vender, sem dúvida. Primeiro porque basicamente as pessoas metem todos os conteúdos que acham no Facebook ao ponto de se perceber o que é que elas são como pessoas. E isso em si, basicamente, está no fundo a fazer um inquéritozinho de gratuito para a Facebook, dizendo, olha, eu sou assim, eu gosto de pastéis de nata, eu durmo 8 horas por dia, eu gosto daquela pessoa assim, eu ando com aquela rapariga que é muito gira, porque eu acho que este tipo de raparigas são muito giras, e etc. E, portanto, ok, isso é uma coisa fazer um inquérito espetacular gratuito para a Facebook, e a Facebook fica com um registro espetacular do tipo de pessoas que tem pelo meio e consegue, tem um perfil social. Noutras operações, como por exemplo nestas aplicações para corrida, encontrar padrões em si que sejam essenciais para tirar proveito são um bocadinho mais difíceis e é preciso ter uma mente muito maquiavélica ou então apenas usar como marketing comercial dou-te para conseguir vender essa aplicação. dou-te um exemplo, não comprovado, porque não, mas já li que, por exemplo, o Waze, que é uma solução que eu uso Certo? diariamente, já fornece serviços de informação pagos a algumas entidades sobre o estado do trânsito. Eu sou do tempo em Lisboa em que nós tínhamos helicópteros a monitorizar o trânsito para as rádios, não é? Hoje em O dia, Waze é um projeto fabuloso, muito intrusivo, altamente. mas foi desenvolvido por israelitas e os israelitas em si têm um processo em termos de dados, de manipulação dos dados, pelo menos de direito à informação pessoal, diferente do que existe na Europa.
e de repente é pegar exatamente uma empresa onde basicamente os dados são lidados como uma casa da Joana, né? Que é a Google. E portanto tudo eles pegam num serviço basicamente que monitoriza diretamente o teu telemóvel no teu carro e que consegue fazer esse tipo de coisas para uma empresa em si que está habituada a lidar com os dados de uma forma muito mais Intrusiva, não é? Sim. Completamente intrusiva do que, por exemplo, a Facebook. É que a Google não tem o descaramento total a dizer que é tudo público, né? Portanto, enquanto que a Facebook fala por baixo da mesa, a dizer, olha, nós temos estes dados, mas guardamos completamente, estão altamente encriptados. Sim, estão altamente encriptados. Mas debaixo da mesa nós desencriptamos para os nossos clientes. A Google não, a Google dá-vos os dados que vocês entenderem. Né? Mas portanto, pergunta, olha, posso dar? O meu ponto ali era como é que uma solução relativamente comum e aparentemente banal, não é? E que está nas nossas vidas, tem um modelo de negócio que, para além de outras análises e de outros data mining que sejam feitos mais atrás, não é? Em back-office, tem uma coisa clara que é fornece um serviço de estado do trânsito nas principais cidades que é pago. E, portanto, se tu quiseres ter uma consola em tempo real, podes ser assinante, não é? E isto, pronto, é tirar proveito desde logo do serviço que prestam ao cidadão, a mim, e fazê-lo remunerar pelo serviço que prestam de forma direta, sem manipulação de dados de especial, para quem no meio empresarial estiver interessado. E isso é interessante. Ou o exemplo que foi também dado há pouco tempo, que é a monitorização do número de turistas em Lisboa, e acredito que aconteça noutras cidades, por via do número de telemóveis não registados nos operadores nacionais e que estão a funcionar. Pronto, é esse tipo de coisa. Mas olha, estamos aqui a falar sobre tecnologia e a falar sobre a forma como a tecnologia também nos ajuda e modelos de negócio e tudo isso. Eu não resisto a entrar numa outra área, naquela área do IT, dos sistemas de informação e da gestão de projetos. Desde que te conheço, ou praticamente desde que te conheço, que sei que uma das meninas dos teus olhos é o top, não é? A solução de gestão de projetos. Qual é a tua visão de uma ferramenta de apoio à gestão de projetos? Deve ser uma ferramenta para sistematizar informação, deve ser para gerar informação de gestão, deve ser para apoiar, como se fosse quase um cyborg, o gestor de projeto, para substituir o gestor de projeto, todas as acima. Qual é a tua visão? Bem, em primeiro posso dizer aquelas coisas que não se teria de certeza, né? Acima de tudo, eu não faria uma aplicação de gestão de projeto para substituir o gestor de projeto. Porque basicamente aí estaria a fazer o contrassenso basicamente daquilo que acredito, né? O software de gestão de projeto serve para apoiar a prática e não diretamente o gestor de projeto, mas a prática da gestão de projeto, porque basicamente existe um gestor de projeto e existem muitas pessoas que trabalham à volta dos projetos, como nós sabemos. Portanto, o gestor de projeto já sabe o que tem que fazer, portanto utiliza basicamente um software que trabalhe bem ou mal, ele faz o seu trabalho porque ele sabe o que tem que fazer. O resto das pessoas que estão no ambiente dos projetos, basicamente, é que têm mais essa dificuldade. O meu software centra-se mais em ajudar o gestor de projeto a não ter que andar a explicar o que é preciso fazer, e isso é muito mais importante, porque basicamente ele perde em comunicação praticamente tudo aí, aquilo que basicamente é técnico. No fundo, se a pessoa tem que fazer uma operação, ou apenas reportar, ou algo parecido, o gestor de projeto não tem que andar a ligar, olha, já fizeste isto, ou já fizeste aquilo, ou quanto tempo é que tu achas que vais demorar a fazer aquilo. Acaba por ser ridículo este tipo de conversas, são conversas em si que ninguém gosta de ter. Muito menos o próprio gestor de projeto, se tiver isso durante 10 mil vezes numa semana, né? Portanto, andar a perguntar a toda a gente sempre porque não consegue operacionalizar mais nada, porque no fundo tem tanto trabalho em cima, porque nada funciona bem, e resume-se sempre a perguntar as mesmas coisas mais básicas possíveis em relação ao finalizar de uma tarefa. Portanto, o software em si deve ter, acima de tudo, essa componente, até porque cada vez mais nós temos o princípio do self-accountable nas empresas. Há
setores que são muito difíceis para isso acontecer, como o caso do setor da construção, ainda tem muitos controles, portanto, não se confia tanto no pedreiro ou no pintor para terminar uma tarefa, né? Enquanto que nas empresas de IT, basicamente quem termina as tarefas são os próprios executantes, né? Portanto, em vários sistemas, e no caso dos ITs até, existe mesmo o princípio e os ciclos que criaram, como o caso de DevOps, onde basicamente obrigam que o desenvolvimento também seja verificado pelo próprio antes de entregar ao próximo, porque começou por acontecer muito no início, é que o pessoal fazia a programação porque havia alguém que resolvia a qualidade, então o tipo da qualidade ficava com uma porcaria que não servia para nada, porque o outro só escrevia e não tinha Era fazer, né? mandar a bola para o outro lado do muro, não é? Exatamente, e não é a mesma coisa, portanto, porque não são provavelmente Hemingways que estão a programar, né? Portanto, se fosse um Hemingway que ao menos escrevia assim uma coisa num código especial, espetacular, etc. E o outro gajo, espera aí, pelo menos estou a ver alguma coisa especial, mas código é inócuo, né? Portanto, tem que ser funcional. E, portanto, se alguém não quer saber se aquilo está bem funcional ou não, é um problema. E criou-se exatamente esse paradigma de self-accountable cada vez mais nestes setores, com algum critério. No caso da construção, isso ainda não existe. E além de existir um controlador, no caso da gestão do projeto, na construção existe depois o supervisor, o capataz, etc., porque andam ali a ver se aquilo está bem feito, porque não se consegue ainda criar esse nível de self-accountable e há uma grande procura, muitas vezes, quem é que pode ser um bom tipo em canalizações ou uma coisa parecida, porque depois é um problema de responsabilidades que têm alguma dificuldade em conter. Então aí é capaz de demorar um bocadinho. No caso do software, ele deve trabalhar exatamente por esse progresso, tendo em conta que a população está cada vez mais educada e pretende-se que essa urbanidade cresça nas civilizações, o software deve acompanhar esse princípio e, no fundo, o estudo de projeto deve fazer mais gestão de projeto, um nível mais acima, em vez de estar ali no nível 1 mais básico, a tentar fazer planos muito gerais, a ver se aquilo cumpriu, se foram entregues, etc. Isso, não, mas ir a detalhes mais complementares, com mais procedimentos, mais request for change, mais controle na agilidade, etc. E se nós permitirmos um software que permita exatamente atingir esse resultado, então porreiro. Se nós queremos substituir um estudo de projeto, então estamos a trabalhar ao contrário, porque estar a substituir o estudo de projeto é a mesma coisa que tirar o sinaleiro de um sítio onde há um engarrafamento, diga-se de passagem, né? Portanto, se meteram lá o sinaleiro foi por uma razão. Se nós temos lá semáforos e se houve confusão, não vai resolver nada. Portanto, não é isso que vai acontecer. Quando nós temos uma peça, no fundo, que move e que faz um controlo, no fundo, do que está a acontecer, porque há engarrafamentos constantes, então a máquina em si só deve ajudar à agilização e devemos deixar o ser humano exatamente para o julgamento moral. No dia que nós tivermos uma Alexa ou uma Sofia, outra coisa qualquer, verdadeiramente ser melhor do que nós, o que vai acontecer aí, e como eu já disse há bocado, é que nós vamos deixar de ser booleanos. Eles não vão pensar em si, não, eles vão pensar em uns e zeros. Os computadores, quando começarem a ser inteligentes, como eles calculam tudo mais rápido do que nós e não têm os problemas emocionais ao nosso nível, eles vão começar a colocar sistemas de cálculo e de raciocínio que transcendem 1 e 0, vão ter sistemas de 0, 1, 2, 3, 4, 5, para fazerem sistemas completamente exponenciais de pensamento. Portanto, e aí nós estamos tramados, porque aí a velocidade de raciocínio deles vai ser de tal forma fabulosa que nós, somos totalmente supérfluos. Aí não há dúvidas nenhumas. Acredito que isso vai acontecer. Não sei se será daqui a 100 anos, ou 300, ou 400. Nem sei o que é que nós vamos ter. Antes disso, nós podemos, inclusive, absorver a máquina para o nosso corpo. Mais rapidamente isso vai acontecer do que outra coisa qualquer. Né? O telemóvel, neste momento, ainda é externo, mas provavelmente vai ser interno, no dia que começarem a inventar implantes para colocar nos nossos cérebros para nós vermos as imagens do telemóvel. Isso é perfeitamente visível. Né? Portanto, eu acho que antes de nós termos um AI a superar o ser humano, o que vai acontecer, mais praticamente, é as próteses digitais entrarem dentro do corpo humano. Sim,
Sim, mas falaste aí de uma coisa que me parece bastante mais próxima do que essa, que é a capacidade dos softwares automatizarem os processos de controlo, não é? E a agregação da informação para que uma parte que normalmente é espinhosa na atividade do gestor de projeto, que é do o projeto. coletar informação, avaliá-la, depurá-la, tudo isso possa ser feito de forma automatizada, e não é preciso meter aí na conversa, Essa basta sempre foi a só. maior preocupação. Antes de nós criarmos machine learning no nosso software, e nós temos um procedimento para machine learning no nosso software bastante interessante, mas antes de chegarmos aí, nós temos computação pura que vive à base de automações. Porque o trabalho de gestor de projeto pode ser super interessante para quem gosta de gestão de projeto, mas tem 90% de processos na sua autogestão que são super aborrecidos se não forem automatizados. E a maior parte das empresas ainda trabalha com isso. E os Uhum. softwares, a maior parte dos softwares, inclusive, que estão no mercado, nunca perceberam essa parte, porque a maior parte deles nem sequer vive a gestão de projeto. Parece que estamos a trabalhar em contabilidade expressa para a gestão de projeto ou outra coisa qualquer que não percebe a personalidade que nós podemos ter. E há coisas em si que nós não devíamos ter que pensar em juntar. Né? Portanto, alguém quer fazer uma mudança, essa mudança precisa de ir diretamente para mim, sem dúvida. Mas a triagem dessa mudança em si tem que ser operacional, tem que ter algum cabimento, tem que ter um aspecto qualitativo ou quantitativo, porque senão o que vai acontecer, ok, alguém pediu uma mudança que se calhar precisa de uma pausa para um café. Quer dizer, portanto, e vai-me chatear com um e-mail a dizer, epá, preciso ir tomar um café, uma coisa parecida, etc. Há uma base de protocolo em si que nós podemos criar sempre em fases de automação que evita que isso seja um problema, portanto, porque só me vai distrair do foco do meu trabalho. Uhum. Portanto, isso aí sim, todo esse pensamento de automação, que não é em base de machine learning, nós podemos trabalhar depois, mais tarde, métodos de machine learning para que esse tipo de padrões entre automaticamente sem que a pessoa tenha que, de facto, criar esse princípio internamente dentro da empresa, ele próprio se multiplica e encontra esse padrão para ajudar. Mas, acima de tudo, até mesmo sistemas de correção de erros, como nós temos. Nós temos índices de correção de erro para as estimativas que as pessoas vão fazendo. Isso ainda nem sequer é na base de machine learning, que são bases de automação que nós trabalhamos, e não vejo ainda como nós podíamos trabalhar machine learning nesse sentido. Nós podemos trabalhar, eventualmente, situações de machine learning para as tipologias de tipos de projeto que em si vais desenvolvendo constantemente, se forem muito, muito iguais, ok? E mesmo assim, tanto continuamente, continua a ser um processo de automação e não tanto de informação supervisionada. Machine learning, sim. Sim, sim, sim. Sim. Sim, muito bem. Parece-me muito bem, parece muito interessante. Achas que é por aí que as ferramentas vão evoluir nos próximos anos? Ou achas que vai acontecer assim uma revolução provocada por algum tipo de necessidade especial? Bem, na verdade, eu não faço a mínima Se- ideia. Sem, re- sem, revela- sem de- revelares o teu plano, não é? Pois, no mastermind. Epá, eu não tenho nenhum problema em revelar para casa o meu plano por várias razões. Porque se ele fosse fácil de o fazer, já havia uma data de programas iguais ao meu software, isso não tenho dúvidas nenhumas. A maior parte não está a seguir esse princípio, sem dúvida. E a maior parte quer vender a ideia de machine learning sem saber, na verdade, que a informação, mais uma vez, que a informação é que está a manipular. Porque aquele princípio que nós temos, os WPDs, os WPIs e os WPRs que nós temos na gestão de projeto, é que muitas vezes as pessoas nem sequer têm esse conceito. Né? Portanto, ok, data é sempre verdadeira. Os dados não mentem. Eles são a verdade nua e crua que nós temos na vida. Quando passamos para uma informação, aí já estamos a manipular pela primeira vez esses dados, já estamos a fazer cruzamento de informação. Quando passamos para reporting, é manipulação completa, quer queiramos, quer não. Pode estar bem ou mal, pode estar ética ou não ética, ou o que nós queiramos chamar, isso depois é problema de quem avalia.
quando nós metemos uma máquina a receber dados e que manipula data que é não supervisionada, porque assim, se for supervisionada, então não é machine learning, é o homem a programar. Se for não supervisionada, que é pôr a máquina basicamente a encontrar padrões por agrupamentos em si que ela própria acha que são agrupamentos por ela constituídos. E basicamente eu pergunto até diretamente a que máquina é que tu irias confiar, no fundo, que fizesse esse tipo de agrupamentos não supervisionados. Portanto, na tua empresa, imaginemos que lidavas com uma empresa onde todos os dias lidavas com valores de 50 a 100 milhões de euros. Portanto, e punhas uma máquina não supervisionada para dizer o que é que devia estar certo ou errado nos projetos que irias meter. Portanto, é um bocadinho louco, né? Portanto, nós podemos chegar com os algoritmos espetaculares, mas não necessariamente, a não ser que houvesse já um efeito de fallback, no fundo, que evitasse determinados perigos, mas ela vai ter que ser supervisionada. E não haveria motivo nenhum. A maior parte dos softwares quer ir por aí, como venda 100% de inovação. E tudo bem, para mim não há problema nenhum, mas que deviam exprimir pelo menos esse caminho de manipulação de informação não supervisionada para o cliente, apenas em vez de dizer que conseguem gerar data com não sei o quê, porque o gerar data e informação é muito fácil. O que fazer com ela, daquilo que inclusive não passa pelas nossas mãos, é outra história. Dizer que é melhor fazer este caminho do que aquilo tem que ter um motivo. Dizer apenas, por exemplo, que estás a fazer padding ou não, isso não chega a ser machine learning. Isso chega a ser apenas computação pura, né? Portanto, é encontrar, no fundo, um valor qualitativo de que estás a exagerar em determinados dados, e isso não é preciso um machine learning para isso. Isso basicamente sim. Estás a ver uma discrepância que é um padrão, tipo uma rule of seven ou uma coisa qualquer, que são os padrões one-on-one que tu conheces há 40, 50 anos atrás, estão todos colocados aqui, e que colocando isso na máquina és tu que estás a manipular, és tu que estás a determinar o segredo. Eu sou muito a favor, no fundo, sou um pouco old school nesse sentido, que toda a programação deve ser cuidada, deve ser gerada com ética, e cada passo que nós damos, nós podemos chegar onde nós quisermos, sem dúvida, mas deve sofrer vários níveis de testes em si que sejam aceitos e proveitosos pelas pessoas. Só criar inovação, isso é coisa de miúdos, né? Portanto, não é difícil criares um supercomputador num certo sentido, ou um super software num certo sentido. O que vais fazer com ele em si, se isso tem proveito para a humanidade com um certo critério, aí só te revela pela experiência, não te revela por aquilo que podes ser um asa a fazer. Né? Sim. Pois, muito interessante. Olha, já estamos aqui a 45 minutos, não é? Quase uma hora. Queria só deixar o rap, deixares uma mensagem final para quem nos está a ouvir. E agradecer-te o tempo e a disponibilidade que tiveste para estar aqui connosco. Portanto, como últimas palavras, apanhaste-me outra vez, caramba. Estas perguntas são muito difíceis. No fundo, eu posso aproveitar, já que estamos mesmo no início do ano. Isto é dirigido para gestores de projeto. Eu, por acaso, gostava de dizer que eu gostava que os gestores de projeto tivessem um papel mais forte na vida, até como abraçassem mais a posição de liderança, porque o padrão de gestão de projeto, portanto, ainda é muito parecido àquilo que nós tínhamos como ideia há 20 anos atrás. Nós ainda somos sem dúvida, vamos ser sempre middlemen, portanto, tudo bem, ok, nisso. Não significa que não sejamos capazes de ter algum poder de iniciativa, uma capacidade de orientação, de gestão de pessoal, e ainda existe muito essa fuga. Apesar de nós vendermos essa ideia, ainda não abraçamos isso, e acima de tudo com toda a ética e noção do que é que nós estamos a mexer. Sendo pedras do xadrez em si, que podem não ser reis nem rainhas, mas que, mal jogados, destabilizam o jogo completamente, eu acho que nós devíamos abraçar, porque a nossa profissão é extremamente importante e vai ser, nos próximos 10 anos, vai ser fulcral na vida das empresas.
e instituições, todo tipo de organizações. E eu acho que nós devíamos abraçar mais esta profissão a nível da responsabilidade e da ética e moral. Sim, senhor. As minhas Excelente últimas repto. palavras. Excelente repto. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu. Votos de um excelente 2022. Um grande Para ti também. abraço. Grande abraço também. E pronto. Mais uma conversa muito interessante, desta vez com o Pedro Faria. Certamente que há pontos de vista e observações que aqui são feitas pelo Pedro e também por mim, de alguma forma, que podiam eventualmente não estar no vosso radar e que merecem reflexão. Gostaria de ter os vossos comentários, ter perguntas para o Pedro, eventualmente. Deixem na caixa de comentários aquilo que acharem. Entretanto, e contando que ficaram até este momento é porque gostaram da conversa, deixo-vos aqui algumas sugestões de novos vídeos e também o repto para se inscreverem no canal, caso não o tenham feito ainda. Grande abraço e até breve.